Vamos lá. Voltando sobre Trump agora, mais uma notícia recente dele aí, dizendo que não sabe se deve respeitar a Constituição dos Estados Unidos. Essa notícia eu não tinha visto, a Ana tinha separado logo antes da gente entrar em live aqui. Vamos dar uma olhada aí, ver se dá pra fazer algum comentário a respeito disso. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse nesse domingo que não sabe se deve respeitar a Constituição do país. Ele também comentou que não considera seriamente concorrer a um terceiro mandato, o que é proibido. As afirmações foram dadas em entrevista ao programa Meet the Press, no canal da NBC News. Trump também disse que não acredita... Nossa, peraí. Então ele já falou que não sabe se tem que respeitar a Constituição dos Estados Unidos, falou que não descarta a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, o que é ilegal, né? Lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você não pode concorrer a um terceiro mandato de jeito nenhum, né? Não é que nem aqui no Brasil que você não pode concorrer a 3 mandatos consecutivos. Então a gente teve o caso do Lula, né? Ele ganhou a eleição de 2002, depois ele ganhou a eleição de 2006, que foi a seguinte, né? Aí ele ficou um tempo fora, depois ele pode voltar a concorrer. Nos Estados Unidos não, é vitalício o negócio. Por exemplo, o Obama, né, segundo a legislação americana, é um cara que nunca mais pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? Porque ele já foi presidente por 2 mandatos. Então lá é ainda mais rígido e ainda assim o Trump tá falando que cogita, né, concorrer a um terceiro mandato. Trump também disse que não acredita que a força militar será necessária para tomar o Canadá, o 51º estado, segundo ele, e minimizou a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca. Assim, isso é bem curioso, né? Você tem um presidente dos Estados Unidos, apesar dele estar falando... Sobe só um pouquinho de novo pra eu ver exatamente. Apesar dele estar falando que, né, de não utilizar a força militar, ele não tá dizendo assim, não, isso é um absurdo, eu jamais farei isso. É uma hipótese que tá na mesa. Pro Trump, é uma hipótese que tá na mesa, tá? Há uma grande discussão aí. Será que é bravata? Será que não é, né? Como eu sempre comento aqui, pessoal, eu converso muito eu tenho esse privilégio, né? Você trabalhar no MBL e com pessoas relacionadas ao MBL é um privilégio muito grande você ter acesso a pessoas geniais, né? E eu converso muito com o Orlando Lima, vocês conhecem ele, escreve pro Valete Plus, escreve pra revista Valete, tem programa dele no Valete Plus também, que é muito bom, em formato de podcast, né? Eu converso muito com o Orlando, e eu começo a me preocupar, porque o Orlando é um cara que eu considero um gênio, e eu falei pra ele, olha, eu acho que é bravata esse negócio do Trump invadir, né, Groenlândia, invadir Canadá, né? E ele disse que não. E quando um cara do calibre do Orlando, que costuma acertar muito nas previsões dele, diz que não é só bravata e que é uma possibilidade real, eu começo a ficar levemente preocupado, né? Começa a dar um frio na barriga. Começa a dar um friozinho na barriga. Porque assim, vocês conseguem imaginar o quão diferente a ordem mundial está pra gente estar já falando na possibilidade dos Estados Unidos da América invadirem com as suas forças armadas, entrarem com tropas em território alheio pra anexar aquele território, né? Tudo bem, a gente já teve, sei lá, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, né? Que eles usavam pretextos ali, né, escusos, quando na verdade eles queriam um outro objetivo. Então, por exemplo, na guerra do Iraque eles falavam que era pra combater o terrorismo, quando na verdade eles queriam o petróleo. Beleza, né? Tá errado, mas isso é uma coisa. Aqui ele já tá falando em 51º estado americano, né? O que é interessante, né? O Canadá com aquele território todo, ele seria considerado um estado só, né? Não, eu achei estranho isso também. Deveria ser vários, né? Deveria ser vários estados. Mas enfim, eu acho que isso é mais pra motivos de slogan e tal, né? O fato é que a ordem mundial tem mudado sim. Eu não sou tão radical quanto o Orlando, né, que a gente tava falando sobre isso, que ele acha que realmente o pacto pós-45 definhou, acabou e tá surgindo uma coisa nova aí, né. Eu não sei se esse é o caso, né, eu acho que o pacto pós-45, que é a ordem mundial que vivemos hoje, né, ainda pode ter algum respiro sim, né, eu não descartaria ele tão facilmente. Mas o fato é que as coisas estão sim mudando, né, e hoje isso passa a ser quase que uma possibilidade, né? Algo que está sendo colocado na mesa aí, né? A gente não tem mais a segurança jurídica que a gente teve por muito tempo, né? De uma certa paz mundial ali. Mas tinha conflito desde sempre, desde essa época já tinha conflito no Oriente Médio, na África e na Ásia. Ok, quando a gente fala em paz mundial, a gente tá falando mais do lado do Ocidente, né? E entende-se por Ocidente, Estados Unidos e aliados, e Europa e aliados, né? Então assim, as coisas estão ficando muito incertas, né? Vamos ver se ele falou mais alguma coisa sobre isso. Não sabe se deve respeitar a Constituição. Não sou advogado, não sei, ele falou. Tá. Você não é advogado pra saber que você tem que respeitar a sua própria Constituição, né? Isso não faz muito sentido. Ele recebeu diversas críticas por ter testado repetidamente os limites constitucionais desde que iniciou seu segundo mandato. Um dos motivos é sua política de deportação em massa de imigrantes sem documentos, alguns deles sem passar por audiência judicial, o que é uma coisa que os Estados Unidos sempre fez, tá? E isso em governos democratas e republicanos. Eu acho que a grande diferença aqui é a espetacularização que o Trump tem feito com esses imigrantes. Agora, nos últimos anos, a gente não teve nenhum presidente que deixou de deportar e tal, né? Você teve o Biden lá, que
teve alguns ministros de Estado que foram negligentes aqui, ali e tal, mas o número de deportados continuou sendo enorme, tá? A diferença é que o Trump vai acorrentar todo mundo, vai tirar foto, vai mandar preso pra El Salvador, né? Vai fazer esse tipo de coisa, né? Que é algo que ele prometeu em campanha e ele quer mostrar que ele tá cumprindo, né? Mas é algo que os Estados Unidos sempre fez, né? De deportar em massa. O caso que seus críticos mais citam é o de Quilmar Abrego Garcia, um salvadorenho que vivia em Maryland quando foi deportado por engano para El Salvador e preso sem comunicação. Nossa, coitado do cara, meu. Putz. Trump afirma que Abrego Garcia faz parte de uma gangue transnacional violenta. Bom, tô falando coitado, mas não conheço o caso também. Agora, se realmente foi deportado por engano para uma prisão em El Salvador, inclusive viralizou um vídeo recentemente do... como é que é o nome do gordão lá que faz live, que faz maior sucesso? Todo mundo assiste, o Carioca lá, o gordão carioca, meu. Me fugiu o nome dele agora, que faz live, faz react. Casimiro. O Casimiro reagiu a um... ele reagiu a um vídeo, né, que era mostrando como era o Secote, né, a prisão lá, para organizações criminosas e terroristas em El Salvador. As pessoas viram como é tenebroso o negócio lá, né? Quem sabe um dia a gente não tem um Secote aqui também pra mandar a bandidagem tudo pra lá, né? E exercer a política do prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, né? Desce aí mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Que bizarro, cara. Tô assustado com isso aqui, viu? Tá. Devido ao processo... Os mesmos criadores de Não Sou Coveiro. Não sou advogado. Não, é totalmente diferente. Tá, enfim, é isso.